Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo 3. No módulo 3, vamos falar dos editores online para documentos, para planilhas e para slides. Acredito que muitos de vocês já têm familiaridade, né, com editores de texto, planilhas e montar uma apresentação, um slide. Vamos ver alguns detalhes importantes aí. Então, aqui é o sumário da aula, que eu vou falar em cada ferramenta. Vamos começar com o Google Documentos. Então, ele é um editor de texto online. Tudo que eu fizer fica salvo na nuvem, na internet. E eu posso criar, editar e compartilhar documentos. Então, dos recursos mais usados aí é compartilhar documentos e você conseguir, né, colaborar em um mesmo documento com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso serve tanto para o Google Documentos, como para o Google Planilhas, como para o Google Slides. É o que eu falo aqui, ó. Colaboração em tempo real. Então podem ter várias pessoas mexendo em um mesmo documento simultaneamente. E a gente consegue ver também o que cada pessoa mexeu. Bom, esses são os principais recursos. Comentários, sugestões. Então você pode olhar um texto ali e sugerir mudanças ou comentar alguma coisa que não ficou legal, né? Tem o histórico de versões, onde a gente consegue ver o que cada pessoa mexeu e até mesmo restaurar uma versão antiga do documento. Tem os modelos já prontos, então a gente pode criar um documento totalmente em branco ou pegar um template, né, um modelo pronto, para só editar o currículo ou só editar um relatório, só editar uma carta. Ferramentas de formatação, que a gente vai ver, né, como colocar, mudar a cor, mudar a fonte, mudar o tamanho da fonte. Fonte, quando eu falo, isso aí é a mesma coisa que letra, tá? Colocar em negrito, colocar em itálico, mudar a margem, colocar cabeçalho, rodapé, e assim vai. E o mais importante, todas essas ferramentas são assim, mas eu repito, tem a integração direta com outras ferramentas do Google, como Drive, planilhas e slides. Então é fácil integrar uma ferramenta com a outra. Então, vamos começar com a criação e edição colaborativa. Tá? Então, aqui tem um passo a passo, mas eu vou mostrar para vocês como fazer lá no Google Documentos. Então, nesse momento, é, a gente está aqui na minha caixa de entrada. Eu vou aqui nos aplicativos e vou em documentos. Então, como eu falei com vocês, ó, tem a parte de galeria de modelos, tá? Mas isso eu mostro depois. Vou criar um documento em branco. Cliquei aqui. Esse documento vem sem nenhum título, então vou colocar aqui aula. Beleza? Agora meu documento tem o nome de aula. Vou colocar algum texto aqui, aula sobre Google Documentos. Perfeito. E agora, o que eu falei? A gente vai ver agora a criação e edição colaborativa. Ou seja, como que eu faço para compartilhar esse documento aqui com outras pessoas. Então tem duas opções: arquivo, compartilhar, ou compartilhar aqui no cantinho superior direito. Então clicando aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso colocar o e-mail da pessoa aqui, tá? Ou simplesmente copiar o link deste documento e mandar para quem eu quiser. Eu vou testar, colocar o e-mail da pessoa. Então, vou colocar meu outro e-mail aqui. Pronto, tá? E aí, quando eu clicar em enviar, essa pessoa recebe um e-mail falando que eu compartilhei esse documento chamado aula com ela. Tá? Posso escrever uma mensagem aqui. Estou compartilhando um documento. Teste. Ok? E o mais interessante aqui, que eu posso compartilhar esse documento com a pessoa e escolher qual nível de acesso que ela tem. Tem permissão para fazer o quê? Por padrão, tá editor. Então, o editor ele pode fazer tudo. Ele pode modificar o texto que já tem, acrescentar novas coisas. É o acesso mais liberal ali. Ele pode fazer basicamente tudo. Tem o leitor. Aí ele vai poder só ler, não pode mexer em nada. E tem o comentador. O comentador ele pode sugerir, né, alterações no meu documento e assim vai. Além disso, eu posso adicionar uma data de validade. Então, por exemplo, ó, eu quero que esse e-mail, que a pessoa que tem esse e-mail, ela pode mexer no meu documento, mas só até domingo, dia 20. Então, logo após isso, ela não tem mais
não consegue mais acessar o documento. E aí depois é só clicar em enviar. Tá? Clicou em enviar, está feito o compartilhamento. Beleza? Bom, eu cliquei em cancelar porque eu não vou testar essa parte. Tá? Mas o interessante é que se você tiver várias pessoas mexendo aqui ao mesmo tempo, cada pessoa vai ter uma cor diferente. E vai aparecer a foto da pessoa aqui, ó. Igual a minha foto aqui, tá vendo? A foto da pessoa aqui, com a cor que o Google escolheu para ela. Então eu consigo ver o que cada pessoa mexeu através disso. Bom, aqui no histórico de versões, ó, a gente consegue ver o que cada pessoa mexeu. Aqui só tem eu que mexi, mas se tivesse outras pessoas, teria a cor das pessoas nas mudanças aqui. A minha é azul, então tá em azul porque eu mesmo mexi. Ok? Então, bom, eu já falei. Comentários, sugestões. Então, novamente, vou fingir que tem mais pessoas utilizando aqui, tá? Mas sou só eu. Mas aí vocês podem pensar que são várias pessoas. Então, imagina que uma outra pessoa está usando aqui e acabou de ler isso que eu escrevi e não gostou. Então ele quer comentar, sugerir alguma coisa. Como que ele faz? Ele seleciona aqui, ó. E aí com o botão direito do mouse, comentar. Opa, botão direito do mouse, comentar. E aí o comentário aparece aqui, ó. Eu acho que você deveria falar do Google Workspace. Pronto. E clique em comentário. Então, eu consigo ver todos os comentários que a pessoa fez. Tá? Por que isso é importante? Quando você está revisando um documento, você pode colocar em cada parte que você não gostou, o que você quer que a pessoa mude, você pode colocar comentários. Por que você não gostou? Por que você quer que a pessoa mude? Tá? Então essa é a forma de escrever comentários. Outro comentário que eu posso fazer, ó, selecionar a aula, colocar aqui, ó, vídeo aula. Então eu estou falando para ao invés de colocar aula, colocar vídeo aula. Tá? São comentários simples, só para vocês entenderem como que eu posso fazer isso. Esses comentários são visíveis para todas as pessoas que eu compartilhei o documento. Viu? Bom, continuando. Histórico de versões, eu já acabei mostrando para vocês onde que é. Então, clico aqui, ó. E aí isso me mostra todas as versões, desde a primeira versão, quem modificou cada versão e o mais importante, se acontecer alguma coisa que eu fiz de errado, eu posso ir em uma versão anterior, por exemplo, e clicar em restaurar esta versão. Bom, então é um recurso interessantíssimo quando tem várias pessoas mexendo em um mesmo documento e alguém pode fazer alguma coisa errada. Você consegue restaurar a versão e estava tudo certo. Ok? Opa, fui errado de novo. Já falei. Histórico de versão já falei também. Pronto, modelos prontos. Então vamos lá. O que seria isso? Vou voltar aqui, ó. Quando eu cliquei em documentos, eu tinha duas opções. Criar um documento totalmente em branco ou usar uma galeria de modelos. Então, vou clicar aqui, ó. Quero pegar um modelo já pronto. Olha só, tem vários modelos prontos. Trabalho escolar, relatório, observações de aula, fichamento de livro, cartas, currículos. Vou pegar um de exemplo aqui, ó. Currículo. Olha que interessante, ó. Ele já vem pronto. Os prêmios que eu recebi, questão da parte educacional, as experiências profissionais, as competências, as habilidades que eu tenho, meu nome, meu endereço, CEP, e-mail, posso colocar telefone. Então aqui basta apenas eu colocar meus dados, ok? E preencher todos esses dados aqui que não estão preenchidos. Então é um recurso bem interessante para quem quer fazer alguma coisa, já tem o modelo pronto. Basta você preencher com os seus dados pessoais, profissionais, acadêmicos e assim vai. Formatação. Agora vamos pensar na formatação do Google Documentos. Tá? Então tem várias coisas que a gente pode fazer, muitas são bem simples, algumas mais sofisticadas. Vamos começar com a formatação de textos. Vamos contemplar aí esses itens. Tá? Então eu vou escrever um texto qualquer ali. Aí aqui, voltar.
Beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode selecionar um texto qualquer. Aqui eu posso mudar a fonte, né, a letra. Posso mudar aqui, ó, diminuir tamanho ou aumentar tamanho. O que mais posso fazer? Posso mudar a cor, laranja, azul e assim vai. O que eu posso fazer também? Deixa eu escrever um novo documento, um novo texto aqui. As ferramentas do Space são poderosíssimas. Posso colocar, por exemplo, isso daqui. Opa, em itálico. Posso colocar isso daqui. Opa, em sublinhado. Posso colocar esse daqui que está com acento errado, né? Em negrito. E assim vai. Ah, professor, eu queria colocar tudo em maiúsculo. Tem como? Tem como. A gente vai aqui, ó. Seleciona tudo que a gente quer colocar em maiúsculo. Vai em formatar, o que é o formatar no texto. Vai em texto e vai lá em uso de maiúsculas, minúsculas, letras maiúsculas. Então, eu passei automaticamente tudo para maiúsculo. Então, eu quero colocar mais texto aí. Tá? Mas eu vou pegar texto pronto. Então, pode ser esse daqui mesmo. Vou colar lá. Pronto. O que eu ia fazer agora, pessoal? Eu quero selecionar isso daqui e colocar um espaço entre cada linha. Um espaçamento entre linhas. Eu vou aqui, clico aqui, ó. E o espaçamento está com 1,15. Normalmente, em trabalhos acadêmicos, o espaçamento é 1,5. Vou clicar aqui para vocês perceberem a diferença ali. Observa que o espaçamento entre linhas foi modificado. Beleza? Deixa eu ver se eu falei tudo. Ok, falei tudo dessa parte. Bom, organização e estrutura. Perfeito. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Normalmente, nossos trabalhos acadêmicos, o alinhamento tem que ser justificado. Justificado é quando toda a linha acaba junto, tá? Como que eu posso fazer isso? Então, seleciono o texto e vou aqui, ó, nesse último, justificar. Observe que agora as linhas acabaram juntas, tá? E o título, normalmente, é o alinhamento centralizado. Então, seleciono o meu título e vou aqui no centro, alinhar no centro. Pronto, tá? Outra coisa bem interessante de se fazer é a questão de colar textos de outros lugares, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, copiar e colar, usando Ctrl C, Ctrl V, ele pega a formatação que já estava lá no slide, tá? Se eu não quiser que pegue essa formatação que estava lá no slide, o que eu posso fazer? Eu posso usar o Ctrl Shift V, ok? Então, ele pega sem formatação. Aí isso é interessante pelo seguinte, às vezes eu estou mantendo meu documento com fonte Arial, tamanho 12, aí eu pego um texto da internet que está colorido, estou com a fonte maior, uma outra fonte. Se eu usar apenas o Ctrl V, ele vai bagunçar o meu texto. Vão ter várias letras, várias fontes diferentes, de vários tamanhos e várias cores. Então, um recurso é esse colar especial, que a gente chama. Então, ao invés da gente usar o Ctrl V, a gente pode usar o Ctrl Shift V, ou vir aqui em editar, colar sem formatação. Aí não pega a formatação da página da internet que você pegou. Ele mantém a formatação do próprio documento que está aqui. Ok? Bom, continuando aí. Ah, esqueci de falar sobre os textos não consecutivos. Pode ser que você nunca use, mas eu vou comentar sobre isso. Eu acho uma coisa interessante, um recurso interessante. Tá? Eu posso querer selecionar itens não consecutivos. Por exemplo, esse e esse. Como que eu faço para selecionar itens não consecutivos? Basta selecionar com o mouse, segurar o ponto do teclado e selecionar os outros que você quer. Pronto. Agora eu posso mudar a cor de fundo deles. Beleza? Bom, o que mais? Em relação à formatação.
temos a parte de inserir elementos. Tá? Então, como que eu posso inserir imagens e tabelas? Tá? Ó, posso ir aqui em inserir imagem. Aqui eu posso fazer um upload do computador, pegar uma imagem que está no meu computador, ou pegar do Google Drive, ou do Google Fotos, ou da câmera, etc. Posso inserir uma tabela também. Eu posso inserir a tabela, aqui eu já especifico quantas colunas e quantas linhas tem. Eu posso pegar aí, ó, uma que tenha 5 colunas e 3 linhas. 5 colunas e 3 linhas. Ah, então é muito fácil inserir elementos. Seja imagem, seja tabela, seja gráfico e assim por diante. Formatação de página. Por que eu estou falando isso? Tá? Nas normas da ABNT, as margens, elas têm uma configuração padrão, que é 2 centímetros, 3 centímetros em dois lados da margem e 2 centímetros no outro lado da margem. Tá? Então, eu posso fazer essa configuração no Google Documentos. Eu vou em Arquivo, Configuração da página. Tá? E aqui eu posso setar, configurar, né? Sei lá, 3 para a esquerda, 3 para superior, 2 para baixo e 2 para a direita. Então percebam que ele já mudou a minha margem. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é a questão de inserir cabeçalho e inserir rodapé. O que é inserir cabeçalho? O cabeçalho vai ficar na parte de cima da página e eu inserindo em uma página, ele aparece em todas as outras. E o rodapé fica na parte de baixo da página. E aí, inserindo em uma página, também já insere nas outras. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá? Eu vou inserir cabeçalhos e rodapé. Cabeçalho. Vou colocar aqui Google Workspace no cabeçalho. Agora eu vou inserir rodapé. Rodapé eu vou colocar meu nome. Matheus Guedes Vilas Boas. Beleza? Tá. O que eu quero fazer agora? Mostrar para vocês. Eu tô com uma página só. Então eu não consigo ver se esse cabeçalho vai ficar em todas as páginas. E mesma coisa o rodapé. Então vou pegar um texto do meu próprio slide aqui, ó. Vou copiar tudo e vou colar lá. Agora meu documento tem 6 páginas. Vamos lá. O cabeçalho está aqui na primeira página. Está na segunda página. Observa aqui. O rodapé está na primeira página. O rodapé está na segunda página. Rodapé está na terceira página. E assim por diante até chegar na sexta página. Tá? Para ficar mais fácil enxergar, eu vou colocar meu cabeçalho em negrito. Beleza? E o meu rodapé, vou colocar em itálico e sublinhado. E vou alinhar ele no centro. Vamos ver se essas modificações também aconteceram nas outras páginas. Então, ó, cabeçalho em negrito, rodapé em itálico. Cabeçalho em negrito, rodapé em itálico e sublinhado. Tranquilo? Então, um recurso bem interessante aí também. Um outro recurso muito interessante é o sumar automático. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse sumar automático. Bom, vou criar um novo documento. Um novo documento. Ok? E aqui eu vou colocar alguns nomes de capítulos e seções. Então, introdução. 2, referencial teórico. 3, metodologia. 4, discussão de resultados. E 5, conclusões. Beleza. Na introdução, eu vou colocar sessões. Então, objetivos, organização do trabalho. E agora eu vou ensinar vocês como coloco sumar automático. Tá? Primeiro, eu vou selecionar os capítulos. Então, seguro Ctrl, né, para selecionar itens não consecutivos. E aí eu vou em estilos. Tá? Então, estilos de parágrafo, título 1. Beleza. Então, os capítulos têm título 1 de estilo, as seções têm que ter um título abaixo. Vou colocar título 2 para as seções. Estilos, título 2.
Agora eu vou colocar o sumário. Ah, o cursor do mouse está aqui. Eu quero que o sumário apareça aqui em cima. Tá? Então, opa. Pronto. Agora eu vou colocar meu sumário aqui em cima. Então eu vou inserir. Lá embaixo, sumário. E tem algumas opções. Tá? Vou colocar esse do meio aqui. Ok? Então o sumário foi construído automaticamente. Legal isso aí também, né? Ok. E para fechar o Google Documentos, tem a parte de exportação. O que é isso? Tá, eu quero salvar o que eu fiz. Como que eu posso salvar? Como que eu posso baixar, fazer o download do que eu fiz? Eu vou em Arquivo, Baixar. Posso baixar ele no formato DocX, né, Microsoft Word, no formato ODT, que é do LibreOffice, uma ferramenta gratuita, e em PDF. PDF, a vantagem dele é que ele mantém a formatação. É só clicar em uma das opções que você quer aqui e aí vai ser feito o download do seu documento. Ok, pessoal? Então, sobre o Google Documentos é isso. Vamos agora para o Google Planilhas. Google Planilhas, mais uma vez, foco na colaboração em tempo real. Tá? Criação, edição, análise e visualização de dados em formato de planilhas. Então, tenho várias funções prontas. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como usar cada uma das funções. Tá? Ideal para quê? Tarefas simples, mas também projetos avançados. Eu posso ter controle de notas de alunos, orçamentos, planejamentos e relatórios. Tá? Vamos começar. Então, tem algumas fórmulas aí que eu vou mostrar para vocês. Vou agora lá no Planilhas. Vou criar uma nova planilha. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Vou colocar aqui 4 números. Tá? 10, 5, 8 e 12. E aqui eu quero agora pegar a soma desses 4 números, a média, o mínimo e o máximo. Perfeito? Então, quando eu quero usar uma função no planilhas, eu tenho que usar o símbolo de igual antes. Igual. E aí, olha que legal. Ele já consegue, algumas vezes, adivinhar o que a gente quer fazer. Então, é exatamente isso. Eu quero fazer a função soma, tá, desses 4 números. Eu posso selecionar esses 4 e dar Enter. Pronto. Esse preenchimento automático que eles querem fazer, não vai fazer, tá? Pode clicar no X aqui. Porque a próxima que eu quero fazer é a média. Então, eu vou colocar média com acento. Se não colocar o acento, não funciona. E selecionar esses 4 primeiros números. Obtive a média. Agora eu vou pegar o menor valor. Mínimo com acento. Seleciono as quatro primeiras linhas aí da coluna B. E agora o máximo. Seleciono as 4 e dou um Enter. Tá? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a soma desses 4 números, coloquei aqui. A média desses 4 números, coloquei aqui. O menor desses 4 números, coloquei aqui. Ó. Realmente é o 5. E o maior desses 4 números, coloquei aqui. Tá bom? Então, assim, para usar uma função, é sempre assim. Clique em alguma célula, coloco igual e o nome da função. Média, soma, mínimo, e assim vai. O Google Planilhas, ele tenta adivinhar o nome da função. Tenta completar pra gente. Ó. Coloquei só a letra SO, né? Só. E ele já tenta completar com as funções que já existem. Então, bem legal essa parte aí. Outras funções aqui, ó, uma bem legal também, é a questão de gerar números aleatórios. Então, ó, aleatório entre. E aí eu posso especificar um intervalo. Já que você gera um número aleatório entre 1 e 100. Deu um Enter, ele gerou um número. Tá? O que eu posso fazer? Eu quero que ele gere mais um monte de número. Então, clica aqui, ó, e arrasta essa bolinha aqui, ó. E aí ele vai gerar outros números. Quer mais números? Clica aqui e arrasta para baixo ou para o lado. Ele vai gerando vários números para você. Tá? Outro recurso bem interessante é o se. O se é muito utilizado na programação, né, que é basicamente fazer uma pergunta para o computador
E se aquela pergunta for verdade, aquela condição for verdadeira, tem uma mensagem. Se não, tem uma outra mensagem. Então, por exemplo, vou apagar tudo. Para apagar tudo, eu dou um Ctrl A, seleciono tudo, tá? E agora eu vou colocar a nota do aluno. Nota, e aqui a situação. Nota do aluno foi 5. Aqui eu vou usar o se. Se a nota que está aqui for maior ou igual a 6, então se isso é verdade, ele foi aprovado. Se não, ele está reprovado. Então, olha só, a nota dele é 5. Então ele foi reprovado. Vou colocar aqui nota 7. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou selecionar e arrastar a bolinha aqui, ó. Esse daqui está aprovado, porque a nota dele é 7. Ok? Beleza? Tá. Bom, questão de inserção de gráficos. Como fazer isso? Então tem vários tipos de gráficos. Vou mostrar o mais simples, que é o gráfico de pizza, tá? Formato pizza. Então eu vou colocar aprovados e reprovados. Então eu tenho, por exemplo, 10 alunos, 4 foram aprovados, 6 reprovados. Vou selecionar essas 4 células, vou em inserir gráfico. Ó, ele já inseriu. Veja só. Vou fechar aqui e vou diminuir o tamanho do meu gráfico. Vou colocar ele aqui em cima. Então, ó, realmente, 60% reprovados, 6 de 10, 60%, e 4 de 10 aprovados, que dá 40%. Perceberam que legal? É fácil fazer o gráfico, né? E tem vários gráficos disponíveis. Filtros, tá? Então, como eu posso ativar filtros? Deixa eu pegar uma nova planilha, ó. Pegar uma nova planilha só aqui, ó. Vim aqui em adicionar página e uma nova página naquela mesma planilha. Vou colocar aqui várias notas. 5, 4, 10, 8, 7, 6. E vou criar um filtro. Como que eu faço? Seleciono notas e vou aqui, ó, nesse filtro aqui. Criar um filtro. Beleza. O filtro que eu vou fazer é para aparecer só as notas maiores iguais a 6. Então, clico aqui nesse quadradinho. Filtrar por condição. Vou escolher aqui, ó. Nota maior ou igual a 6. E aí eu vou descer e dar um OK. Agora está mostrando só as notas maiores ou iguais a 6. Quer limpar o filtro? Como que eu faço? Eu vou em dados, remover filtro. Removido. Outro recurso que eu posso fazer, eu quero ordenar meus dados. Eu vou aqui, seleciono os dados. E aí vou em dados, classificar intervalo. De A a Z ou de Z a A. Então de Z a A seria do maior para o menor. As notas agora estão ordenadas. Beleza? Próximo item aí, a colaboração em tempo real. É a mesma ideia que eu já mostrei no Google Documentos, tá? Mas tem uma parte interessante que é a proteção de células. Vou mostrar para vocês como que eu posso proteger células. O que seria isso? Imagina que eu compartilhei essa planilha, compartilhei aqui com outras pessoas. Mas eu não quero que elas mexam nas notas. Então o que eu faço? O que eu posso fazer? Eu posso ir em dados, proteger páginas em intervalos. Então, ó, selecionei, clique em definir permissões. E aí eu falo que só eu posso editar este intervalo e dar um concluído. Tá? Então, qualquer outra pessoa que tiver acesso a essa planilha pode mexer em tudo aqui, mas não pode mexer nessa parte. Ele está bloqueado para isso. Ok? Tá. Próximo aí, a série de preenchimento. O que seria isso? Então, por exemplo, eu coloquei uma data aqui, ó, e eu quero colocar, continuando, dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, assim por diante. Preciso digitar tudo? Não. Posso vir aqui e arrastar. Ele já entende que eu quero preencher com as outras datas. Tá? Bom, o que mais? Vamos lá. Congelar painéis é uma coisa um recurso bem interessante também. Tá? O congelar painéis é o seguinte.
Imagina aí, eu vou considerar aqui, vou colocar data e nota. Não, data não, matrícula. Matrícula e nota. Aqui eu vou completar com várias matrículas, tá? É no 30. Pronto. E aqui várias notas. Vou gerar aleatório. Aleatório entre 0 e 10. E vou completar também automaticamente. Beleza. Se eu for lá embaixo, ó, eu não consigo ver o que isso significa e nem o que isso significa. Então, esse recurso de congelar painéis, você ia fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui e quero congelar essa linha. Ela aparece em todo lugar da planilha, até lá no final da planilha. Então, eu venho aqui, nessa parte cinza aqui, tá vendo? E puxo pro lado. Pronto. Opa. Fiz errado, peraí. Aí, agora sim. Então, isso está congelado. Se eu descer, isso se mantém. Eu consigo ver que aqui é a matrícula e aqui é a nota. Tá? Se eu quisesse fazer em relação a uma coluna, seria só fazer daqui para cá. Ó, a coluna está congelada. Legal também, né? E o último recurso aí são scripts e automações simples com o Google Planilhas. Tá? Isso aqui, apesar de eu colocar automações simples, é um pouquinho mais sofisticado, tá? Mas a gente tem um passo a passo aqui para quem quiser fazer. Tá? Não vou focar nisso, que é um recurso um pouquinho mais avançado do Google Planilhas. Ok? Vamos agora para o Google Slides. Aí do Google Slides é a mesma ideia do que a gente está acostumado com slide. A gente pode criar, editar e apresentar. Tá? E fazer a colaboração em tempo real, ou seja, várias pessoas ao mesmo tempo utilizando. Eu posso, os arquivos ficam salvos automaticamente no Google Drive. Tá? Eu tenho compatibilidade com PowerPoint, posso exportar em PDF, ODP, que é o formato do LibreOffice, entre outros. Temas e layouts. O que eu posso fazer? Vou mostrar lá no Google Slides. Então eu vou aqui em apresentações. Vou criar uma em branco. Então tá em branco mesmo, não tem tema nenhum. Aqui eu posso especificar um tema. Qualquer um desses temas. Vou escolher esse daqui, por exemplo. Já criei um tema. Workspace. E o meu nome aqui. Beleza? Tá, quero criar um novo slide. Então vou aqui em novo slide. Quero criar um novo. Vou criando vários novos slides. Tá? Ah, como que eu posso fazer para mudar o layout do slide? Só vim aqui, ó, layout. Como que vai ser? Tá? Vai ser o título e o corpo, título e corpo, ou texto é uma nova coluna, então uma coluna aqui, ou apenas um ponto principal, e assim vai, ó. Tem vários tipos de layout, tá, pessoal? Então pode ter duas colunas, então uma coluna aqui e uma coluna aqui. Eu posso especificar tanto o tema quanto o layout de cada slide, ok? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar na onde que a gente estava. Vou mudar meu tema. Quero colocar esse tema aqui, ó. Pronto, tá ótimo. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Isso é muito interessante, pessoal. Slide mestre. Tá? O que eu vou mostrar para vocês? Vou pegar do meu slide aqui, tá? Então imagina o seguinte, pessoal, ó. Eu tenho 39 slides. E eu esqueci de colocar uma informação importante que tem em todos os slides. Como que eu faço? Eu coloco nos 39, um de cada vez? Ou tem uma outra forma de fazer isso? Tem uma outra forma de fazer isso, tá? Então a gente vai em slide e editar tema. E aí aqui, ó, o que a gente pode fazer? Sei lá, um exemplo bobo aí. Vou colocar um quadrado aqui, ó. Pronto. Coloquei um quadrado, coloquei a cor dele laranja. Cliquei no X. Veja que interessante, ó. Automaticamente todos os slides ficaram com esse quadrado. Tá?
Então, assim, já mexi em um monte de slide de uma vez. É só vir em slide, editar tema. E aí o que eu aplicar para um slide funciona para os outros slides. Tá? Eu não vou colocar laranja assim não, pede eu voltar. Então, foi um exemplo, tá? Vamos lá, vamos ver se voltou. Opa. Ok, pessoal, beleza. O que mais que a gente tem? Inserção de imagens, vídeos e gráficos, como fazer? Bom, vamos lá. Vou criar um novo slide aqui, beleza. Eu vou inserir, posso inserir a imagem aqui, a mesma ideia do Google Documentos, tá? Posso inserir um gráfico, posso inserir uma tabela, um vídeo, tá? Um vídeo do YouTube ou do meu computador. Para inserir um gráfico, eu posso ter integração com planilhas. Vejam que interessante. Planilhas, vai aparecer todas que eu tenho. Apareceu essa daqui, eu vou selecionar, ele já vai me apresentar o gráfico. Inserir, ó, esse aqui mesmo. Pronto, o gráfico tá aqui. Legal também, né? Bom, o que mais? Apresentação ao vivo e comentários, tá? Bom, é isso que a gente tem agora. Deixa eu mostrar para vocês. Imagina o seguinte: eu tenho todo um slide pronto aqui, tá? Todo um slide pronto. E aí aqui, ó, tem alguma coisa que eu quero colocar para mim ver, mas para quem está acompanhando minha aula não conseguir enxergar. Então, eu faço isso aqui, ó, nessas anotações. Não posso esquecer de falar sobre sobre, sei lá, inserir vídeos, alguma coisa desse tipo, tá? Então, isso daqui não aparece para quem está assistindo minha aula, tá? Só aparece para mim. Quando eu clico aqui, ó, em visualização de apresentador. Então, aparece uma janela para mim com esses comentários e o slide para quem está assistindo. Aí, o slide que a pessoa está assistindo não consegue ver as minhas anotações, tá? Outro recurso interessantíssimo aí, ó, é a apresentação de slides. Então, a gente clica aqui, ó, fica em tela cheia. Ficou em tela cheia, a gente pode vir aqui no canto inferior e apertar nesses três pontinhos e usar o apontador laser para dar foco em alguma parte do seu slide. Ou até mesmo em ativar a caneta. Então, posso fazer anotações aqui, ó, circular partes importantes. Isso não fica salvo, tá? Já sumiu. Tranquilo? Então, é isso, tá? Um conteúdo extenso. Consegui enxugar aí em 38 minutos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, pessoal. Até a próxima.